Vamos lá, hora de mergulhar direto numa das legislações mais cobradas e, convenhamos, temidas na administração pública. Bem-vindos a esta revisão de alto rendimento focada na Lei Federal 14.133, a famosa nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A ideia hoje é pegar aquele texto legal super complexo e transformar numa análise clara e estratégica. Afinal, para quem encara aquelas maratonas de provas, entender a estrutura dessa lei não é só um diferencial, é questão de sobrevivência. A energia aqui é foco total, indo direto ao ponto do que as bancas realmente cobram. Nosso roteiro de hoje acompanha a vida de um contrato de forma bem lógica. Primeiro, princípios básicos e âmbito. Depois, fases e modalidades. Em terceiro, contratação direta. O quarto ponto é gestão de contratos e, por fim, infrações, sanções e o PNCP. Mapear isso em ordem cronológica ajuda demais na memorização. Ponto número 1. Princípios básicos e âmbito. Começando com um alerta vermelho, tá? Saber exatamente quem obedece a essa lei e quem está de fora é um prato cheio para pegadinhas. A regra é clara. A lei abrange a administração pública direta, as autarquias e as fundações, seja na União, nos estados, Distrito Federal ou municípios. E sim, isso inclui o legislativo e o judiciário quando estão em função administrativa. Mas o ouro mesmo está na exceção. As estatais, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ficam de fora. Elas têm um regime próprio ditado pela Lei 13.303. É bom deixar essa exceção bem fresca na memória. E tem uma coisa super interessante sobre os princípios dessa nova lei, que é o destaque dado à segregação de funções. Resumindo, é proibido colocar o mesmo agente público para fazer várias funções de alto risco ao mesmo tempo. O objetivo é óbvio, né? Dificultar esquemas, esconder erros e evitar fraudes. É um verdadeiro marco de integridade que eleva bastante a barra da gestão pública. Ponto número 2. Fases e modalidades licitatórias. Passando para o lado prático da coisa, a estrutura do processo mudou, e ter a sequência exata na cabeça é fundamental. A ordem padrão começa com a fase preparatória, depois vem a divulgação do edital, aí a apresentação das propostas, o julgamento, a habilitação, uma fase recursal única e termina na homologação. Mas muita atenção a um detalhe que muda o jogo. Se o edital prevê e houver um motivo justificado, a fase de habilitação pode acontecer antes do julgamento das propostas. Essa inversão despenca em prova, então vale a pena notar. E quando o edital finalmente vai para a rua, ele precisa usar uma dessas 5 modalidades oficiais. São elas: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. E aqui a lei é dura, viu? É totalmente proibido inventar moda. Não pode criar modalidade nova, não pode misturar as que já existem. Fez isso, o ato é considerado nulo. Simples assim. Agora, dando uma olhada mais de perto no pregão, a palavra mágica que a gente precisa lembrar é obrigatória. A lei bate o martelo dizendo que o pregão é obrigatório sempre que a administração for comprar bens ou contratar serviços comuns, aqueles que o mercado já tem um padrão fácil de entender. E na hora de decidir quem ganha, nada de subjetividade. Ganha quem oferecer o menor preço ou o maior desconto. Por outro lado, a gente tem a grande estrela das novidades, o diálogo competitivo. Pensa num cenário super complexo, onde a administração quer uma inovação tecnológica enorme, ou nem sabe direito como definir o que precisa, sem antes bater um papo com o mercado. É aí que entra o diálogo competitivo. Ele permite essas conversas transparentes com empresas selecionadas para desenvolver uma solução antes de todo mundo mandar a proposta final. É literalmente o setor público aprendendo com o setor privado. Muito moderno, né? Ponto número 3. Hipóteses de contratação direta. Chega aquela hora de entender quando é possível simplesmente pular a licitação. A diferença entre dispensa e inexigibilidade tem que estar enraizada na mente de quem estuda. Inexigibilidade é quando competir é simplesmente impossível. Sabe quando só existe um fornecedor exclusivo ou aquele profissional super famoso e especializado? Pois é, não tem como ter disputa. Já na dispensa, até daria para competir, mas a lei deixa passar por motivos práticos, tipo uma emergência ou um valor muito baixo. Entender essa lógica salva muitos pontos na prova. Falando em valor, a gente entra na decoreba de números, não tem jeito. O limite de R$50 mil é o teto para dispensar licitação em compras rotineiras e serviços gerais. Passou disso, via de regra, tem que licitar. Ficou abaixo, pode contratar direto por dispensa. Mas olha a pegadinha. Existe um outro teto que adora aparecer nas avaliações, o limite de R$300 mil. Esse valor maior é uma dispensa específica para contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, obras e serviços de engenharia. É crucial não misturar esses dois tetos na hora do nervosismo. Ponto número 4. Gestão de contratos administrativos.
Bom, contrato assinado, a licitação ficou para trás, o foco agora é execução diária. E aqui temos uma mudança daquelas. O prazo de 35 anos. Esse é o limite máximo absoluto para os chamados contratos de eficiência, que são aqueles que geram economia ou receita para a administração e envolvem investimentos da empresa contratada. É um prazo gigante se a gente comparar com as leis antigas, dando muita segurança para investimentos pesados de longo prazo. Mas a gente sabe que no mundo real as coisas às vezes dão errado no meio do caminho. Então fica a pergunta: o que exatamente pode matar um contrato administrativo antes do tempo? Quais são as razões para essa extinção? A lei é bem estrita com isso. Os motivos vão desde a quebra de cláusulas até ignorar completamente as ordens de quem está fiscalizando. Um ponto de destaque é que a administração tem sim o poder de extinguir o contrato de forma unilateral para proteger o interesse público. Mas uma coisa super moderna nessa lei é a força dada à extinção consensual, aquele acordo amigável, sabe? A mediação e a conciliação ganharam muito espaço. Ponto número 5. Infrações, sanções e PNCP. Chegando na reta final, a gente bate de frente com a transparência. E essa regra aqui não pode ser ignorada de jeito nenhum. A lei diz com todas as letras que divulgar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia dele. O que isso significa no fim das contas? Significa que, sem estar no portal, o contrato simplesmente não tem eficácia legal. O papel ficou no passado, o ambiente digital agora é o rei. E as exigências desse portal vêm com prazos cravados. Contratação direta tem que publicar em até 10 dias úteis. Licitação normal, o prazo dobra para 20 dias úteis. E se for obra, tem que divulgar os quantitativos e os preços unitários em até 25 dias úteis depois de assinar o contrato. As bancas amam trocar esses dias para tentar confundir, então esses números precisam estar na ponta da língua. Para fechar a nossa revisão, fica uma reflexão bem interessante. Com todo esse volume de dados concentrado obrigatoriamente num único portal aberto, como será o futuro da fiscalização e da luta anticorrupção no país? A gente está diante de uma vitrine digital inédita. Dominar os detalhes dessa lei é, sem dúvida, um passo gigante rumo à aprovação. Continuem firmes nos estudos e até a nossa próxima análise.